Olá para você que está assistindo a gente de casa, do trabalho ou do seu carro, enfim. O importante é que você está com a gente aqui no SAC, o Serviço de Atendimento ao Campo, e eu continuo com esse timaço aqui. E nós vamos agora continuar a conversa que a gente teve aí a semana passada. Nesse segundo episódio, a gente está falando um pouquinho sobre como é que vamos fechar essa conta para a próxima safra. Não é isso, Walter? Perfeito. Acho que esse é o ponto importante. Para a gente, efetivamente, uma questão do crédito, eu sempre parto do seguinte princípio, na verdade. A agricultura, nós tínhamos os 4 Cs, né? Era o clima, era com relação a commodities, era o crédito, né? Que é onde a gente, basicamente, ou seja, transporta. Agora acrescentamos mais 2, né? Que é a Covid e a China, né? Mas, de qualquer forma, eu penso sempre assim, que a questão do crédito é fundamental. E me preocupa muito o que ela disse no sentido, e é o que a gente está vendo nessa trajetória, esse aumento de custo, né? Quer dizer, para o agricultor, para a gente especificamente, isso não é bom, né? Quer dizer, a gente tem que realmente, ou seja, imaginar em que momento isso vai, porque nós não conseguimos trabalhar dentro do nosso processo se não tivermos uma previsibilidade, né? Quer dizer, os nossos investimentos são todos fundamentados em cima de uma questão futura, né? E ao ver a apreciação disso, isso nos preocupa muito dentro do processo do nosso dia a dia, né? Quer dizer, com os nossos investimentos e assim por diante. Então é um ponto realmente assim é um sinal amarelo forte. Vamos acender ele aqui, né? Bernie, conta para mim. Eu imagino que a indústria está assim super hiper ligada, né, nisso também, porque a gente tem aí um mercado inteiro para não só navegar, mas ajudar. É isso, Babi. Eu queria só resgatar no primeiro episódio, a Carol trouxe muitos exemplos de soluções financeiras, né? E o Walter traz essa preocupação com a próxima safra, né? Oriunda dessa, com uma série de problemas de restrição hídrica, intempéries climáticas sem precedentes. A Carol, no primeiro episódio, trouxe todo o cenário de crescimento da taxa de juros. São ameaças que se impõem à lavoura e a esse produtor que cada vez mais é resiliente a tudo que acontece, a variáveis que ele não controla, né? Mas que eu não sei se é uma visão muito otimista, mas eu penso que na crise e exatamente nas situações difíceis é que a gente encontra cada vez mais alternativas, né? É na crise que prolifera a inovação, a tecnologia, novas soluções em todos os ambientes, né? A Carol, no primeiro episódio, falou muito de soluções financeiras, né? E o Hamilton, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes no intervalo, né? Falando um pouco sobre soluções agronômicas, né? O que a gente pode fazer num ambiente difícil, num ambiente mais complicado. Do ponto de vista da Raizen, a gente tem tentado estruturar programas que a gente intitula de oferta de valor, justamente para apoiar o produtor nesse ambiente cada vez mais desafiante. Seja o programa Cultivar, que é todo um arcabouço de ferramentas e parcerias para facilitar a vida do produtor e, eventualmente, reduzir seus custos, e também o programa Elo, que ajuda no passo a passo para garantir uma operação cada vez mais sustentável. Esses programas que a indústria oferece, ou mesmo outros programas que a gente sabe que existem, que outras entidades, às vezes até certificadoras, né, procuram trabalhar com os produtores para que eles realmente sejam certificados de boa prática e tenha uma excelente produção e uma boa sustentabilidade aí dentro da sua propriedade, traz realmente para a gente eu acho que para o produtor, principalmente, uma tranquilidade de que realmente a parceria de mão dupla a gente não está sozinho. Então, você agora vai assistir um pouquinho do que é um programa como esse que nós estamos exemplificando agora. Nós nascemos para produzir energia renovável. Tudo que a gente produz, todos os nossos negócios são voltados para um mundo cada vez mais sustentável. O programa Elo é um programa
único construído pela Raízen com o objetivo principal de gerar valor e compartilhar esse valor com a nossa cadeia de produtores de cana. O programa Elo, além de transformador, ele é responsável, ele toca e tenta influenciar que as melhores práticas trabalhistas, ambientais, sejam praticadas no dia a dia para que a gente consiga ter um negócio que seja economicamente viável, socialmente atento e ambientalmente comprometido. Eu acredito que o programa Elo é uma excelente iniciativa da Raízen porque ela está voltada a pensar no longo prazo do futuro da cana. O programa é inclusivo, o programa Elo não é um programa de certificação, é um programa de melhoria contínua. E isso é importante porque leva aos nossos colaboradores e mostrar para eles a importância de se cuidar. Ele garante essa construção e compartilhamento de valor ao longo da cadeia. E ele só conseguiu ser construído porque ele foi feito a muitas mãos dentro da organização. Bom, falando então, apresentando aí um programa de parceria e tudo mais, a gente também falou no outro episódio, né? A gente estava com a Violaine do Solidariedade com a gente e ela trouxe para a gente um ponto legal, que é a gente ter realmente a visibilidade da rentabilidade do produtor. Ninguém sai de casa para trabalhar e não ganha nada. A gente tem que ter uma relação ganha-ganha. Mas a gente sabe também que a Carol trouxe para a gente vários desafios do setor do mercado financeiro, enfim, né? E do mercado como um todo, não só do mercado financeiro, mas do mercado que está se desenvolvendo, pós-pandemia e tudo mais. Gustavo falou bastante disso com a gente também. E aí, Gustavo, eu trago para você exatamente essa pergunta. Como é que nós vamos fechar essa conta com insumo? Como é que a gente vai fazer para que o produtor consiga estar aí em dia com tudo que ele tem que arcar dentro desse processo? Legal. Eu acho que a palavra de ordem é otimização de recursos, né? A gente vê que o campo avança numa velocidade interessante em termos de tecnologias e, como o Bernie falou, as crises são para aflorar ainda mais a integração dessas tecnologias. Então, quando a gente fala, por exemplo, de insumos fertilizantes e insumos de proteção, e aí você mesmo, Babi, pediu para a gente explicar um pouco mais o que é cada coisa aqui, para quem está nos assistindo. Tradicionalmente, antigamente, você tinha os fertilizantes químicos, né, e os defensivos químicos como únicas alternativas de manejo ali da cana-de-açúcar ou de qualquer outra cultura. Hoje você tem outras tecnologias e a saída não é nenhuma bala de prata, ninguém vai salvar a lavoura, mas sim a integração delas. Vou dar alguns exemplos. Você tem micro-organismos que a gente chama de inoculantes, que hoje são usados na cana-de-açúcar, que podem melhorar a fixação do nitrogênio que já está no solo. Então você não precisa tanto do fertilizante nitrogenado, que é hoje um problema, que a gente depende muito de importação. Você tem produtos que estão classificados como fertilizantes, que são bioestimulantes. É como se a gente estivesse tomando alguma coisa, né, para ficar mais forte, para ficar mais vigoroso. A planta também tem isso, então você pode lançar mão dessa tecnologia. No nosso caso, que a gente trabalha com proteção de plantas, ou seja, controle de pragas e doenças, também a gente oferece alternativa aos produtos químicos, que ela pode ser ou mais barata ou mais cara, mas no final do dia ela tem que entregar mais produtividade, porque você está trazendo maior sustentabilidade para aquele ambiente, né? E um menor custo. E tem outras tecnologias, como por exemplo a biotecnologia da cana-de-açúcar, que a própria cana controla a praga, né? Então, eu acho que o produtor hoje pode e deve lançar mão de todas essas tecnologias que estão a seu favor para estar reduzindo o seu custo na medida em que ele otimiza todos os recursos que ele tem. Hoje é mandatório, né? Se talvez alguns anos atrás isso fosse uma sugestão, uma boa prática, hoje é mandatório, porque realmente, como o Walter falou, você vai ficar... o produtor, ele toma preço, né? Ele não faz o preço da commodity. Então, ele precisa sempre olhar o custo, porque ele não pode dizer eu vou vender por tanto. É o mercado que fala vou comprar por tanto. Então, acho que isso tem que ser imperativo, essa otimização de recursos, e os insumos estão nessa cadeia.
eu vou aproveitar aqui e falar um pouquinho e pedir aqui uma ajuda para o Hamilton para a gente conversar sobre o seguinte. Para quem está assistindo a gente e acha que não tem nada a ver com o agro e não entende muito, isso é muito difícil para eu entender, isso tudo é veneno. Então, para a gente começar falando que fertilizante é alimento, né? Então, a gente está alimentando a planta, né? E nós temos várias formas para isso, a gente tem como fortificar a planta, que seria aí a vitamina que a gente toma também. Então, não vamos colocar tudo no mesmo balaio, que não é isso, não. E aí a gente tem o manejo, né? O bom manejo, complementando aí o que o Gustavo falou, a gente tem o bom manejo para a gente poder enfrentar esse novo desafio desse próximo ano. É verdade, Babi. Pegando esse gancho em relação a essas novas tecnologias que estão surgindo, né? E o setor, ele vive uma efervescência de novas tecnologias. A agricultura, ela tem ondas, né, de surgimento de novas tecnologias, novos produtos, e a cana, ela vive um momento muito especial, porque, de fato, uma série de novos manejos estão surgindo para aumento de produtividade. Quando a gente fala muito do custo, né, mas no final, o maior custo que pode existir é você não produzir, né? Então você gastar e não produzir. Então ter produtividade é o melhor jeito de você se proteger nesses momentos de crise. A gente está falando de sustentabilidade, né? E assim, eu não conheço ninguém que é sustentável que não produz, né? E aí até no episódio anterior a Violaine citou, né, que um dos pilares da sustentabilidade é a geração de valor, né? E para gerar valor a gente precisa produzir. Então eu acho muito importante nesse momento em que a gente está passando de crise, a gente pegar, como o Bernie falou, né, a gente se reinventar, ter novas oportunidades, buscar novas soluções, mas focar na produtividade. A gente precisa produzir. Existem algumas variáveis que a gente não controla. O clima, por exemplo, o câmbio, o mercado financeiro, tem algumas coisas que a gente não controla. Mas a produtividade, aquilo que a gente puder fazer para a cana, a gente precisa fazer. Eu destacaria alguns manejos que eu acho que assim, eles têm a ver com essa pauta de sustentabilidade, com essa questão de fixação de carbono no solo, que a Violaine destacou como um pilar importante no episódio anterior, e que está completamente relacionado com o aumento de produtividade, que primeiramente, a gente escolher uma boa genética, né? Hoje em dia, eu falei da efervescência de novas tecnologias, e é impressionante a diversidade de novas variedades que estão surgindo no mercado. Então, ter uma boa genética para formar o canavial é muito importante e o produtor precisa estar atento a isso. Outra coisa é a rotação de cultura, né? Então, a gente falava no intervalo sobre como que é importante, né? Então, o produtor que produz a cana, mas ele também ter ali outras opções de cultura para gerar valor para aquela terra, aumentar o valor daquela terra, mas também com a rotação de cultura, ele poder usufruir de benefícios agronômicos que essa rotação de cultura gera, né? Eliminando praga, diminuindo a pressão de mato e aumentando a produtividade da cana. Né? E por último, eu acho que assim, o setor ele está cada vez mais voltado para essa adubação orgânica, né? Que é a utilização de micro-organismos ou de fontes de matéria orgânica para complementar a adubação. Os nossos solos, né? Assim, muitos produtores vêm aí produzindo cana faz 10 anos, 20 anos, 30 anos, e os solos estão degradados. Então, retomar a aplicação de matéria orgânica é fundamental para garantir a produtividade. Exatamente. Nós vamos trazer um povo de solos aqui só para discutir isso também. Mas eu quero saber o seguinte. Walter, a gente sabe que você é um produtor de excelência e a gente vai agora, antes de eu continuar com ele aqui, ver um pouquinho de imagem dessa propriedade, que é uma propriedade de produção de excelência. Meu nome é Reginaldo Medina, sou técnico agrícola aqui na Baldan Agropecuária de Matão, São Paulo. E hoje a gente
está aqui para mostrar um pouquinho do nosso dia a dia. Preparo de solo para o plantio dos canaviais, com a operação aí, a gente fazendo correção do solo, preparo com grades. A gente também tem a questão da sulcação, tudo com piloto automático, projetos feitos pela Raizen, juntamente com a usina Bonfim. Temos também aplicação de inseticidas e fungicidas com Uniport, tudo feito através do piloto automático e afins. Agradecemos aí a oportunidade e sempre que quiserem voltar, estamos aí de portas abertas. Bom, voltando aqui então, muito linda a sua fazenda, viu? Importante, né? Muito bem cuidada. Esse é o nosso trabalho, Gabriel. E deve ser muito simples, né? Tranquilo de fazer, né? Facinho, né? Indústria ao céu aberto, não tem problema de intempérie, bem tranquilo. Eu imagino. Mas a gente sabe também que não é fácil. Hoje, dentro de todo o processo em que é diário, né? A gente fala isso muito, são os desafios diários. A gente tem aí alguns produtores que talvez não estejam dentro desse patamar, mas eles querem chegar lá. E dentro dessas parcerias que a gente tem aqui dentro dessa sala, eu vou incluir a Carol junto aí, a gente trabalhando todo dia e melhorando, a gente consegue chegar lá, não é isso? Com certeza. Eu acho que nós temos que ter obsessão por aquilo que fazemos, né? Eu acho que essa é a palavra-chave. A partir desse momento, eu vejo que a integração, que é o que nós estamos fazendo aqui, na cadeia como um todo, né? Quer dizer, eu estou como produtor, nós temos aqui a indústria, tem, na verdade, quer dizer, os fertilizantes, a parte dos defensivos como todos, os bios, né? Entendendo que é uma grande oportunidade que a gente está tendo aí, que ela está se abrindo. Mas eu gostaria de dizer que é um setor de grande transformação, né? Se a gente for analisar o que o Hamilton comentou agora há pouco aí, é um setor que sofreu uma grande transformação, não é? Se a gente analisar até pouco tempo atrás com relação à queimada, enfim, tinha um procedimento aí que nada mais tem a ver efetivamente com as práticas, né, do que a gente fazia. Então a gente teve uma evolução muito grande. E eu vejo que hoje, se a gente não tiver esses três pilares aí juntos, né, quer dizer, integrados, né, e para isso a gente pega a sustentabilidade de um processo, que é a questão do econômico, social, e você falou bem a questão do elo, né? Eu quero aqui, de certa forma, dar um destaque especial a isso, porque isso nos fez muito bem, né? Quer dizer, nós aderimos desde o início, foi um diagnóstico feito e hoje, quer dizer, a Baldan Agropecuária está no nível 4, nós já estamos na fase 4 e a gente está mantendo isso. Eu acho que isso tão bem fez para o nosso processo como um todo. Então, acho que são destaques específicos que a gente tem que fazer. E que todo mundo é capaz, todo mundo Sim. pode. Eu né? acho que essa evolução da produção, não é, Berner? A evolução do parceiro, ela só faz bem para todo mundo, né? Com certeza. Na verdade, o que se objetiva é isso, né? Que a cadeia produtiva, né, do nosso humilde colaborador na lavoura até todas as indústrias envolvidas, incluindo aí no meio e no centro o nosso produtor, que seja uma cadeia produtiva sustentável. Acho que esse é o grande objetivo de nós todos aqui. Mas eu queria também, é claro, você foi muito feliz, Babi, de colocar que o Baldan Agropecuária é um expoente, é um parceiro nosso de melhores práticas, de fato. Mas eu queria, na outra mão, também desmistificar um pouco e levar uma mensagem para todos os produtores, né? Eu acho que, como o Walter comentou, o agro, e especialmente o negócio de cana-de-açúcar, ele vive uma intensa transformação. E a minha visão é que isso está cada vez mais acessível através das parcerias, né? Você tem um capital intelectual nas indústrias, nas usinas, nos bioparques, né? Nos produtores, né? Que permite com que você possa ir atrás da melhor informação, da melhor técnica, né? O Hamilton trouxe uma série de ideias ligadas à produtividade, que é a raiz de tudo isso, né? Quanto mais produtiva é uma produção, quanto mais produtiva é uma fazenda, seguramente ela é sustentável, né? E esse acesso ao conhecimento, ele está cada vez mais disponível.
O que a gente tenta fazer da parte da Raiz é criar programas. Vocês viram agora há pouco um pouquinho do programa Elo, falando de sustentabilidade, né? É um pouco de um programa, não é um programa certificador, mas um programa de melhoria contínua, né? Porque esse é um negócio de dia a dia, né? É um negócio contínuo, efetivamente. Ele está acessível a todos os nossos produtores, né? Não é para um ou outro, mas para todos, né? E é claro que a gente reconhece, o Walter falou que ele é nível 4 no Elo, né? É porque a gente vê que a melhoria contínua ela pode ser, de alguma forma, segmentada. Então, isso está à disposição de todos os produtores que se relacionam com a Raizen. Da mesma forma, a gente ouviu a Cooper, ouviu a Mauá, ouviu a Violane falando pela solidariedade. Todas as empresas que participam desse ecossistema têm soluções, oferecem treinamentos, oferecem a parceria, né? Eu acho que a gente tem que capturar o bom das parcerias e implementar. Eu vou perguntar para a Carol, então. Carol, se a gente fizer a lição de casa, o produtor que está assistindo a gente, fizer a lição de casa aí direitinho, do jeito que a gente está contando aqui, obviamente em linhas gerais, mas utilizar do melhor manejo. E eu vou te dar a dica, hein, produtor? Use, vá atrás, corra atrás da empresa, dos seus parceiros e fale, olha, eu quero saber o que você tem de novidade aí para me oferecer, que tem um monte de coisa que às vezes você nem sabe ou não se utiliza. Então, conta para mim, Carol, com tudo isso, com essas boas práticas, focada na produtividade sustentável, você embarca, você entra junto com a gente dentro desse... Estou me colocando junto aí com todos esses produtores que estão precisando de você. Você entra junto? Como é que é? Não só embarco, Babi, mas a gente tem que ajudá-los a monetizar esses ganhos, né? Hoje ele tem que conseguir monetizar todos esses ganhos de sequestro de carbono, com melhores insumos, uso da terra, tem que virar uma CPR verde, né? E aproveitar aí o crescimento desse mercado, né? Um estudo agora que foi publicado aí pelo CBS mostrando que o Brasil na próxima década pode ganhar cerca de 72 bilhões de dólares com crédito de carbono. Então é um mundo aí de oportunidade para o Brasil. No caso da cana, a gente tem o Renova Bio, então isso pode se converter lá na frente em ganhos com CBIOS e isso precisa ser compartilhado em toda a cadeia. E em outras, né, como eu falei no episódio passado, isso também tem que virar um financiamento atrativo para esse produtor. Então, não só eu embarco, mas como mercado de capitais, a gente quer participar do desenho desse processo de monetização para que o produtor rural veja ganhos verdes com esse tipo de olhar para a produção. Então, acho que isso tudo tem que virar, a palavra de ordem é sustentabilidade, tem que virar um caminho aí de ganhos financeiros. Hoje, Carol, você enxerga que o produtor rural, o produtor especificamente de cana, ele consegue se monetizar, então, não só com a cana em espécie, né? Exato. Pois é, então... Não, e digo mais, né? Quando a gente está falando de um mercado, o seu Walter falou muito bem no início do episódio, que a gente está falando de um mercado em ebulição, né? Se a gente pensar também em todos os desdobramentos da transição energética, né? Toda a cadeia de cana, não só açúcar, mas etanol, e que isso pode virar de oportunidades aí de ganhos de mercado, inclusive internacional, são oportunidades muito palpáveis para o produtor se beneficiar, embarcar e ser uma referência global numa cadeia que já parte aí de uma maneira de produção já sustentável que pode, sem dúvida, ter ganhos financeiros bastante robustos em cima disso. Perfeito. Bernie, como é que chama a nossa cadeia agora? Que não é mais sucroalcooleira, não é mais bioenergia. Como é que chama a nossa cadeia agora? Cadeia produtiva sustentável e usina não é mais usina, é bioparque, um pouco na carona do que a Carol tem nos dito, justamente por conta desses desdobramentos e as múltiplas possibilidades da própria cana-de-açúcar, né? Mas eu queria reforçar um ponto que a Carol trouxe, que a gente acredita, todo o grupo aqui, todos os meus colegas aqui acreditam fortemente numa cadeia produtiva sustentável e a gente acredita que o produtor, além de ser um caminho sem volta, o produtor que adere a essa visão, ele vai colher benefícios, seja na sustentabilidade ou na produtividade, como o Hamilton comentava há pouco e o Gustavo, mas sobretudo também nas questões financeiras, né? Seja na
em melhores taxas, em melhores acessos, em novas ferramentas que vão ser destinadas para os produtores que têm as melhores práticas, né? A gente acredita isso fortemente. No primeiro episódio, a Carol trouxe um ponto sobre o RenovaBio, por exemplo. RenovaBio é uma regulamentação em vigor, é um programa absolutamente fundamental, né, que coloca exatamente essa questão do foco do etanol na perspectiva. E tem um detalhe na calculadora do CBIO que afeta o produtor, que é a nota de eficiência energética. Essa nota de eficiência energética ela depende das boas práticas sustentáveis adotadas por aquele produtor. Então, é uma maneira bastante simples de demonstrar que quanto mais e melhores práticas eu utilizo, melhor eu vou ser remunerado por isso, né? Então, é um exemplo dentre tantos outros, né, que a gente poderia citar aqui de que, sim, vale a pena ser sustentável, né? Eu queria deixar esse ponto bem marcado, porque não é só a filosofia de uma grande empresa, da Raízen, que é líder do segmento sucroalcooleiro, mas é uma visão que, na nossa forma de ver, não tem volta. E ela traz benefícios a todos, ao produtor, às indústrias, à sociedade, aos funcionários, trabalhadores na lavoura, à sociedade como um todo, né? Então, é um pouco do que a gente acredita. Perfeito. A gente está chegando aqui no final do nosso segundo episódio, mas eu queria, antes da gente finalizar, eu queria pedir aqui para que a gente faça um exercício rápido, nós 6, e nós vamos falar um pouquinho do futuro. Então a gente tem aí, nós estamos em 2031, a gente está sentado aqui conversando, e eu quero que você me traga a notícia que você quer do agronegócio, do negócio de cana. Rapidinho. Olha, eu acho que a gente tem, assim, todo dentro do contexto, que nós temos que ter uma agenda comum, de maneira estratégica, que eu acho que não adianta a gente imaginar. Por isso que é o que me deixa cada vez mais entusiasmado com isso, né? E motivados, na verdade, a realizar tudo aquilo que nós temos que fazer, que são grandes desafios, né? Reconhecidamente, nós sabemos disso, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que o Brasil, a gente vive um momento importante, quizás a gente imaginar que lideraremos aí na indústria automobilística fora do país, que vamos liderar com relação à questão de computadores, a questão do turismo, né? Eu acho que a gente vai fazer isso, com certeza. Mas nós temos que focar naquilo que nós sabemos fazer e que a gente domina. O Brasil hoje, eu preciso dizer a vocês claramente, todos já devem saber disso, 50% da nossa matriz é limpa, quer dizer, energético que a gente usa aqui dentro hoje. Então esse é um valor nosso fantástico, né? Eu preciso dizer outra coisa importante, que é uma questão que me incomoda muito, que é a questão, na verdade, da questão ambiental, né? Quer dizer, eu vejo que a gente tem um código ambiental florestal perfeito, né? Um dos mais perfeitos, que deveria ser seguido efetivamente para os demais países, né? Deveriam se espelhar no nosso código, tá? Que infelizmente a gente analisa que, né, por conta aí de meia dúzia de indisciplinados que não respeitam regras, né, nos colocam na vala comum, mas não é assim. Nós vamos mostrar a propriedade a vocês e todos terão a oportunidade. Eu tenho certeza que a grande maioria esmagadora, eu quero dizer que são 97, 98% dos agricultores preservam, têm responsabilidade, são pessoas capazes, competentes, né? Eu tenho isso com o meu patrimônio, né? Para mim é meu patrimônio especificamente, cuido muito disso. Então, a gente vê isso no dia a dia, né? Quer dizer, o agricultor sendo simplesmente, ou seja, colocado aí em prol de desmate, mas não existe isso. O desmate, lamentavelmente, uma grande parcela disso, ele é feito ainda hoje, né, pela venda e o comércio ilegal de madeiras. Começa por aí. Essa é uma boa parcela disso. E o agricultor está sendo responsabilizado, que é no pilar ambiental. Isso, na verdade, não nos agrada muito tá de vilão do na que história, nós fazemos, né, e fazemos muito bem feito. Está de né? vilão na história. Eu apenas preciso dizer isso, que, né, na nossa agenda, é o que eu disse a você agora, o Brasil tem que ter uma proposta, uma agenda estratégica, quer dizer, de comum acordo com tudo, como dizemos agora, numa harmonia perfeita, né? O produtor, nós não fazemos nada sozinho. Aliás, ninguém cresce sozinho, né? Nós temos que estar integrados. A nossa cadeia tem que estar integrada e com um objetivo único, né?
Então, o que eu vejo é que a gente tem, assim, grandes oportunidades, né? Nós temos que embarcar todo mundo na mesma linha, né? E definir muito bem o que queremos. Eu acho que aqueles que estão um pouquinho mais atrasados, com certeza vão acelerar, né? Para que a gente chegue aí na última volta juntos, né? Ótimo. Ok? 2031. Vamos lá, Gustavo, dá notícia para nós. Legal. Eu acho que o reconhecimento global da sustentabilidade dessa cadeia da cana-de-açúcar, que ainda não há, né? Por questões mercadológicas e políticas, porque quando você olha os produtos finais da cana-de-açúcar, pouquíssimas agroindústrias no mundo podem dizer que são tão sustentáveis quanto, né? Quando você faz um produto como o etanol, quando você gera eletricidade de forma limpa, e a hora que a gente olha para o campo, né, puxando a sardinha para o nosso defensivo biológico, que torna o campo mais sustentável, é a cultura que maior adesão tem em defensivos biológicos no Brasil. E hoje, o Brasil já é o maior mercado de defensivos biológicos no mundo. Então, acho que o reconhecimento global de que essa matriz energética que a gente tem no Brasil é importantíssimo para a continuidade do sucesso de todos nós na cadeia. Joia. Bernie, 2031. Eu continuo otimista com o futuro da cana-de-açúcar. Eu acho que a gente vai viver uma cadeia produtiva e, como o Walter comentava, um ecossistema ligado à cana-de-açúcar muito sustentável, reconhecido mundialmente, como o Gustavo comenta. Eu acho que as questões de a busca da produtividade, né, Hamilton, num ambiente socialmente inclusivo e ambientalmente responsável, eu acho que vai fechar esse ciclo. O segundo ponto é que a gente vê na cultura de cana-de-açúcar o maior potencial de crescimento dentro do agronegócio brasileiro. Ele vai acompanhar a transição energética, a partir da cana tudo se aproveita, então vai ser a matéria-prima, essa biomassa tão importante, vai derivar tantos outros produtos e tantas outras oportunidades colaborando nessa transição energética. E acho que a gente vive já as mudanças climáticas e toda uma transição de clima, mas eu acho que há muita inovação e tecnologia no nosso segmento, né? Então eu acho que a gente vai ser, em 2031, espero que antes, expoente também de inovação e tecnologia nessa cultura tão importante para o agronegócio brasileiro. Hamilton, 2031, qual que é a tua notícia? Eu preciso tomar cuidado com a notícia, que dependendo dela vira meta para mim. Assim. Mas você sabe que é vida. Tudo isso que o Bernie falou, eu imagino uma notícia, desejaria, né? E a gente trabalha para ter uma notícia como: novas tecnologias e boas práticas transformam a cana-de-açúcar na cultura mais rentável do país. Olha, tem muita gente que vai embarcar nessa notícia sua, hein? Maravilha, isso mesmo. Carol, notícia para 2031. Panelistas do encontro Saque Raiz em outubro de 2021 acertam na mosca as previsões da cadeia de cana no Brasil em 2031. Eu já vou te chamar para escrever a matéria, que nós vamos voltar aqui para fazer o programa. Então, eu vou finalizar esse programa agradecendo todo mundo. Muito obrigada por me dar essa oportunidade de sentar aqui com esse timaço de cana e a gente poder falar um pouquinho, começar a falar um pouquinho sobre cana. A gente vai ter muita coisa para falar por aí. Não tem como, é muito assunto, a gente tem muita coisa para desmistificar, para contar, para falar. E eu vou dar a minha notícia. Em 2031, o Brasil vai estar comunicando melhor essa maravilha que é o agronegócio. Tudo isso que a gente faz e que a gente acaba não conseguindo comunicar com maestria. Então, eu tenho certeza que em 2031 a gente vai ter nas prateleiras mundiais produtos brasileiros sendo reconhecidos como os melhores produtos do mundo. E a gente sabe que são. Em muitos países a gente ainda não conseguiu comunicar isso de maneira correta. Mas eu tenho certeza que a gente chega lá. Muito obrigada.